daqui. Fácil de você passar pelo teste. Quem se lembra do tema de missões nacionais? Aliás, mundiais, perdão. Porque ele vive, até aí está certo. E voltará, até aí está certo. Vamos completar a missão. Ficou fácil para cá, né, Iraci? Facílimo. Então me digam, falam-me. Vamos completar a missão. A obra de Deus só chegará ao fim quando Jesus Cristo voltar. E eu costumo dizer que nós pregamos o Evangelho para que Ele volte. Na certeza que um dia Ele vai voltar. Há pessoas que até hoje, no falar de Jesus, pensam que Jesus Cristo nunca existiu. Que Ele não esteve presente a este mundo. Ou neste mundo. Apesar das mais diversas evidências. Por exemplo, uma delas é a evidência geográfica. No curso de formação em teologia, nós estudamos a respeito de geografia bíblica. Por que nós estudamos a respeito de geografia bíblica? Não é à toa. É para sabermos os diversos locais onde Deus atua. Com os seus profetas, com o seu povo, onde estiveram, por onde eles passaram e a marca que ficou. E isso é estudado até hoje. E essa geografia também tem a ver com a pessoa de Cristo Jesus. Onde Jesus Cristo colocou os seus pés, tem pessoas na geografia bíblica estudando a pessoa de Cristo por onde ele passou. Eu só sei de uma coisa, por onde ele passou, ele deixou as suas marcas. Não é só a geografia bíblica que é estudada. Nós também estudamos a história bíblica, porque a Bíblia Sagrada é um relato de história importante para a vida de todos nós. E a história que nós mais destacamos é a história da redenção na pessoa de Cristo Jesus. Ele veio, ele deu a sua vida, ele ressuscitou, ele está vivo e ele vivo voltará. Mas para quem não sabe, na formação teológica tem outra disciplina que faz parte desta formação, arqueologia bíblica. Na igreja adventista, tem um pastor que nós ficamos admirados com a capacidade que ele tem. E ele é doutor em arqueologia bíblica. Ele vai lá, nas terras bíblicas, e ele participa das escavações. Eu reconheço que ele sabe muito. Entre outros que sabem tanto quanto ele, ou mais do que ele, ao mesmo nível dele. Isso é importante para as nossas vidas? Muito importante. Mostra que a palavra de Deus, embora não seja um livro científico, mas tão somente espiritual, há ciências que se importam a respeito desse assunto. Deus na história. Deus criador do mundo e de tudo quanto neste mundo há. Eu fico encantado, não me lembro do nome dessa pessoa, mas uma pessoa que eu gosto de ver a fala dele. Ele é doutor se não me engano, em astronomia. Ele estuda os astros, ele estuda o universo e ele sabe muito. Ele diz até quanto tempo existe para uma pessoa sair da Terra e chegar, por exemplo, a Mercúrio. E sabe o que ele diz? Que ninguém tem possibilidade de chegar lá. Não é interessante? Mas é interessante que eu vejo essa capacidade que Deus dá à criatura humana para
não só conhecer os mais diversos saberes, mas também para publicar esses saberes que facilitam a nossa vida naquilo que nós chamamos de interpretação bíblica, melhor compreendermos e aceitarmos esse conteúdo da palavra de Deus. Por exemplo, a divisa de missões é esta, Apocalipse 2:20. Se puder deixar aí na tela, eu agradeço. Diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. São os versículos finais da palavra de Deus. É o último capítulo. Mas tem algo aqui que é do nosso interesse, sim. Do meu e do seu. É um conteúdo bíblico que fala a respeito da vinda de Cristo Jesus. Eu acredito que ele veio. Eu acredito que ele ressuscitou. Eu acredito que ele voltou para o Pai. E eu acredito que um dia ele voltará. E todo olho o verá. Eu acredito. Agora, eu não sei quando. Porque esse é um assunto que só pertence à pessoa de Deus. Mas tem algo que eu quero também destacar. Onde estava o apóstolo João exilado? A palavra de Deus nos dá detalhe que ele estava exilado numa ilha, a ilha de Patmos. Isso é significativo para todos nós, esse registro. Ele está exilado, mas tem um registro onde ele estava. A palavra de Deus nos diz que nós precisamos conhecer a verdade. Jesus é a verdade, mas sua palavra é a verdade. Por isso que nós colocamos sempre a palavra de Deus dessa forma. Ela é a nossa regra de fé e prática. Quer queira, quer não, a palavra de Deus sempre foi e sempre será nossa regra de fé e prática. O livro de Apocalipse foi escrito por João em meio à perseguição. Provavelmente durante o período do imperador Domiciano. Ele levou, portanto, o povo de Deus a sofrer perseguições, dia e noite. A igreja sofreu, ela padeceu. E talvez esse povo de Deus no passado fizesse a seguinte indagação: vale a pena confiar em Deus? Vale a pena ser crente em Cristo Jesus? Vale a pena, em meio a essa perseguição toda, dizer: nós somos de Deus e nós estamos aqui para dizer que nós somos de Deus e pertencermos a um Deus vivo? Você já pensou uma pessoa ser jogada aos leões? Famintos. Historiadores dizem que os cristãos iam para a arena cantando, louvando a Deus. Historiadores dizem que alguns deles, presta atenção no que eu estou lhe dizendo, que alguns deles queriam logo serem devorados, para não ficarem sofrendo muito. Mesmo em meio à perseguição, essas pessoas continuavam a confiar em Deus e em Deus. Guardando as devidas proporções, nos dias de hoje, nós continuamos a confiar em Deus e tão somente em Deus. Nesse Deus que tem o plano da redenção. Nesse Deus que fez por amor seu Filho vir ao mundo. Esse Deus que pelo seu poder ressuscitou o seu Filho. Esse Filho ressurreto, ascendeu o céu. E ele diz: olha, eu vou voltar. E um dia a volta de Cristo Jesus será cumprida. Por isso que nós temos que viver a missão, completarmos a missão, falarmos da missão, até que Jesus Cristo volte e para que Ele volte. Aqui nós encontramos uma fala do Cristo ressurreto, do Cristo vitorioso. É Jesus quem diz: certamente cedo venho. Jesus não tem nenhuma dúvida e não nos deixa com nenhuma dúvida a respeito da sua vinda. Ele voltará.
E a igreja dele, a igreja que nós chamamos a igreja de Cristo, continuará cumprindo com a sua missão, até que ele volte. Para que ele volte. Isso é algo sublime, maravilhoso, que só o crente vivencia. Só a igreja de Cristo Jesus faz. Eu não vejo outra religiosidade fazendo isso, nenhuma religião. Só nós é que temos esse privilégio de vivermos o evangelho e de anunciarmos o evangelho para toda criatura. E nós precisamos nos dedicarmos mais a essa missão que Deus nos confiou. Algo interessante que ele fala. Mas também aqui irá um clamor da igreja de Cristo. Quando Jesus diz, certamente, cedo venho, a igreja ergue a sua voz, faz um coral e diz, ora vem Senhor Jesus. Diga comigo, ora vem Senhor Jesus. Certamente cedo venho. A igreja ouviu e respondeu, ora vem Senhor Jesus. Entre a promessa e o clamor da igreja, há o cumprimento, portanto, da missão. Porque o Filho vive e voltará, vamos completar a missão na certeza da promessa. Que promessa é essa? Certamente cedo venho. Certamente cedo venho. É a declaração do Cristo glorificado. É a declaração do Cristo vitorioso. É a declaração daquele que diz assim, a qualquer momento, eu vou vir. Esse cedo aqui não depende do nosso tempo. Não tem a ver conosco. Esse tempo aqui tem a ver com Deus. E tão somente com Deus. Pedro vai dizer que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus não tem esse calendário como nós temos. Embora Ele saiba que nós possuímos esse calendário. Mas é o Deus que está acima do tempo, dos dias, das horas, e estar acima de tudo isso, porque é o Deus eterno. E o seu Filho também é eterno. Esse Filho veio, venceu a morte, ascendeu o céu e voltará. Certamente, cedo venho. Já que ele pode vir a qualquer hora, qual é a competência da igreja? Ser uma igreja saudável, ser uma igreja viva, ser uma igreja ativa, ser uma igreja vigilante, que adore a Deus, louve a Deus, fale de Deus, estude a palavra de Deus e vivencia-na no dia a dia do seu viver. É assim que deve ser a vida do crente em Cristo Jesus. Nós precisamos sim vivermos o Evangelho, mas nós também precisamos proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. E tanto eu quanto você sabemos o que significa Evangelho. Boas novas de salvação na pessoa de Cristo. Será que nós estamos ansiosos mesmo pela vinda dele? Esse povo do passado esteve ansioso com a presença de Cristo Jesus outra vez no mundo. E foi capaz de dizer amém, 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 amém. Confirmar. E foi mais capaz de ainda acrescentar, ora vem Senhor Jesus. Na pessoa de Cristo houve paixão. Jesus sofreu. Ficou angustiado. Derramou suor de sangue. Jesus passou por momentos delicados da sua vida. Sofreu, que deveria eu e você sofrer. Jesus foi sentenciado à morte. E hoje pela manhã nós falamos sobre isso. Jesus Cristo foi sepultado. Jesus Cristo ressurgiu no 3º dia. Jesus Cristo ascendeu aos céus e de lá ele voltará. Certamente cedo venho.
Um dos textos mais belos da palavra de Deus nós encontramos em Atos, capítulo 1, 9 a 11, que diz assim: e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Privilégio que os discípulos de Cristo Jesus tiveram de vê-lo ressurreto e vê-lo deixando esse mundo, para que um dia ele pudesse voltar como Cristo vitorioso, que venceu a morte, venceu a tentação, venceu o pecado e nos dá também, nos concede a vitória. Por isso que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mas diz-nos que, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se depuseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Presta atenção agora. Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Compreendeu? Por isso que todo olho o verá. Esses discípulos viram Jesus voltar para a casa do Pai. No dia que ele voltar, com toda certeza, eles vão ver Jesus voltar, como nós também o veremos. Porque o Filho vive e voltará. Vamos completar a missão? O clamor da igreja deve ser sempre esse: ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Após ouvir a promessa, João responde com um clamor: ora vem Senhor Jesus. Mas esse clamor não é só dele, esse clamor também é nosso, esse clamor é da igreja. Amém é confiança, amém é concordância com a promessa, amém é certeza da nossa fé. Por isso que nós dizemos em alto bom som: ora vem Senhor Jesus. Eu não sei, se você tivesse que escolher, como que você escolheria? Ver Cristo voltar enquanto você está vivo? Ou você querer que Cristo volte depois que você viver neste mundo? Eu creio que a escolha nossa seria mais o seguinte: queria estar vivo para vê-lo voltar. Mas eu quero dizer que tanto os vivos quanto aqueles que estão no sepulcro hão de vê-lo. Será uma volta tão marcante, tão sublime, que todos os olhos o verão. Ninguém deixará de ver Jesus Cristo voltando. Não é algo maravilhoso para a nossa vida? Por isso que nós precisamos, porque Ele vive, cumprirmos com a nossa missão, com amor, com carinho, com dedicação, com orações, com ofertas que mostram o nosso interesse por vidas salvas, para sustentarmos vidas, missionários no Brasil e no mundo, neste caso, no mundo. A igreja saudável ama a volta de Cristo. E por amor é que nós dizemos nesse um só desejo: ora vem Senhor Jesus. E esse ora vem Senhor Jesus significa que nós ansiamos pela vinda de Cristo Jesus. Eu anseio pela volta de Cristo. E é por isso que nós falamos de Cristo. Você lembra daquele corinho que nós cantamos, entoamos? Falamos de Cristo. Ele é o Salvador. Senhor tão singular, do mundo criador. Ele nos foi preparar mansões celestiais. Falemos de Cristo. Mais e mais. Uma igreja saudável ama a volta de Cristo. Quem ama a Cristo espera por Ele.
na certeza que Ele cumprirá com a sua palavra. E a igreja, enquanto estiver aqui, com dedicação, gratidão, alegria, proclamação, vai cumprir essa missão que Ele nos confiou. De irmos por todo o mundo, pregando o Evangelho a toda a criatura. Caminho para o final, porque eu prometi isso a mim mesmo. Conclusão. Enquanto Ele não vem, vamos completar a missão? Eu e você e eu, enquanto Ele não vem, é um hiato. É um hiato. Enquanto Ele não vem, vamos completar a missão. Vamos falar de Cristo. Vamos nos envolver com a obra missionária. Aliás, meu sonho de consumo é ver a nossa igreja fazendo viagens missionárias no Brasil e no mundo. Porque existem muitas pessoas perto de nós e distantes de nós que precisam ouvir as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Meu desejo, meu foco nessa missão, sinceramente, meu desejo é ver a igreja de Cristo crescer, multiplicar, que ela tivesse condições de comprar um ônibus, 0 quilômetro, não um cacareco. É porque tem gente que só pensa em cacareco. Temos que pensar coisas boas, no melhor de Deus para nós, o melhor nosso também para Deus. Lotarmos esse ônibus e sairmos por aí falando de Jesus, no Brasil e no mundo. E eu quero dar uma boa notícia: se todos nós uníssemos nesse ideal, nós conseguiríamos. Mas sabe o que a gente não consegue? Porque nós estamos o quê? Divididos. Aliás, a igreja de Cristo, pensa que Cristo não tem todo o poder de suprir as nossas necessidades, de fazer maravilhas. Tudo que a igreja vai fazer, tem algumas pessoas que fazem a conta. Será que vai dar? Será que vai dar? Será que vai dar? E tem gente que pensa assim: para que tudo isso? Para que tudo isso? Para que tudo isso? Para que tudo isso? É obra de Deus. É Deus usando a sua igreja. E não é só isso, é Deus abençoando a sua igreja. Eu sempre falo para os irmãos que quando a igreja se propõe a fazer, sabe o que Deus faz? Oi? Ele abençoa. E o argumento mais é o seguinte: Deus não vai abençoar a igreja que não quer fazer. Vai abençoar a igreja que não quer fazer? Que não quer obedecer? Deus não vai abençoar. Por isso que, se nós queremos ter na nossa igreja, sendo uma igreja abençoada, vamos cumprir com a missão. E cumprir com a missão é obedecermos a voz de Deus. É estarmos certos que esse Cristo ressurreto um dia vai voltar. É orarmos, é contribuirmos, é pregarmos, é participarmos de todos os eventos da igreja. De todos. Assim, queridos, por mais que você queira discutir a condição de hoje da igreja de Cristo, é muito melhor do que há 100 anos atrás. Você concorda? Eu digo sempre para a igreja, quando eu cheguei aqui, 2 irmãos possuíam um carro. Talvez um dia, por curiosidade, eu vou lá talvez um dia, por curiosidade, eu vou lá no pátio para saber quantos carros tem lá. Eu não vou contar os carros que estão no pátio, não. Eu vou contar também os carros que estão na rua. Muito melhor hoje, não é? Mas muitas das vezes nós pensamos que não. Nós pensamos que não. Por isso que eu creio que esse é o melhor tempo para a volta de Cristo Jesus, em todos os sentidos.
Por isso que eu creio que esse é o momento da gente dizer: Senhor Jesus, é verdade que tu vens? Então ora vem, Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Ora vem, Senhor Jesus. A ressurreição de Cristo garante para a vida da sua igreja autoridade espiritual. A ressurreição de Cristo garante para a sua igreja presença constante. Ele diz: eu estarei convosco todos os dias e até a consumação dos séculos. É autoridade espiritual, mas é a sua presença constante. Ele está aqui? Está. Atua em nosso viver? Sim. E um dia nós o veremos tal qual Ele é. A presença de Cristo aqui dá-nos também o poder do Espírito de Deus também aqui. Nós precisamos ter uma vida cheia do Espírito. Nós precisamos sermos uma igreja revestida do poder de Deus. Mas a presença de Cristo no nosso viver, na vida da igreja, dá-nos a vitória a cada dia. E um dia nós chegaremos à vitória final. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que em Cristo nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, já que Ele existe e está vivo, vamos completar a missão. E que para tanto Deus nos abençoe. Amém. Hino de número 108.